Hoje nós iremos tratar tanto da aliança que Deus faz, como também o pedido de Deus a Abraão do Isaac. Capítulo 15, capítulo 11, verso de número 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. A perspectiva do autor aos Hebreus é uma perspectiva conhecendo os fatos. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que Isaac tinha sido poupado por Deus e um carneiro foi apresentado no lugar de Isaac. Mas você percebe que a sentença que o escritor aos Hebreus dá é que Abraão, ele ofereceu Isaac. Por quê? No campo dos sentimentos, no campo das ideias, de fato, Abraão ofereceu, sacrificou Isaac. No coração de Abraão, Isaac foi oferecido. Ele não executou no mundo físico o sacrifício porque Deus interveio. Mas o que é que leva um homem a entregar o seu bem mais precioso físico? Porque quando a gente fala de Isaac para Abraão, a gente está falando do cumprimento da promessa. Abraão está carregando nos seus braços, quando ele carrega Isaac, ele está carregando a promessa cumprida. Imagine Deus pedir aquilo que ele entregou a Abraão, e que para ele é o que há de mais valioso. Mas o que é que leva esse homem de fé a entregar o seu Isaac? Você vai perceber que o relacionamento de Abraão com Deus vai mudando na medida do tempo. As coisas que Deus vai revelando a Abraão, as coisas que Deus vai fazendo com Abraão, vai deixando ele cada vez mais íntimo de Deus. Os processos que Abraão vai passando, vai tornando ele mais próximo de Deus. E não é assim com as nossas vidas também. Existem processos que a gente passa que vai nos tornando mais próximo de Deus. Existem coisas que a gente vive que não é para nos paralisar, nem é para nos matar. É para nos tornar mais íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus nos tornamos, mais primeiro conhecemos a voz de Deus. E segundo, estamos dispostos a obedecer a voz de Deus. Porque os processos de Deus é na medida que a gente vai avançando. Você já percebeu que existem pessoas que estão na igreja há anos, mas não conseguiu crescer espiritualmente? Não conseguiu evoluir espiritualmente, está paralisado no mesmo lugar do dia que ela aceitou Jesus. Você conversa com ela e não dá para conversar como uma pessoa madura espiritualmente. Você tem que ter cuidado. Por quê? Porque ela é menino espiritual. E tem adultos que são assim. Tem jovens que são assim. Tem até obreiros que são assim. Que se você for levar uma comida mais pesada para aquela pessoa, você mata a pessoa. Você tem que tratar ela com leite.
É o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. Tem pessoas aí no meio de vós que pelo tempo deveriam ser doutores, mas são meninos. Eu tenho que tratar com leite, porque tudo machuca, tudo dói. Porque são pessoas que não se permitiram desenvolver o seu relacionamento com Deus. Isso não é sobre tempo de igreja, isso não é sobre idade, isso é sobre o que nós buscamos e o que nós permitimos Deus nos encher. Tem pessoas, queridos, que vão aceitar a Jesus hoje e vão alcançar níveis espirituais de pessoas que deveriam alcançar de 10, 15, 11 anos de igreja, mas que não tem ainda. Por quê? Porque não se permitiu se esvaziar do mundo para se encher de Deus. Porque nunca é sobre tempo, é sobre quebrantamento. É sobre o quanto nós estamos dispostos a se esvaziar do mundo para que Deus nos encha. Porque o processo, escute isso, o processo, ele não é instantâneo. Não, a pessoa aceitou a Jesus hoje, amanhã ela já é um anjo da igreja. Aceitou a Jesus hoje, daqui a 2 anos é um querubim da igreja, é um serafim. Não, o processo é paulatino, é lento. É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E a gente precisa entender os processos, não é? A gente precisa entender os processos na vida de cada um. Mas tem gente que trava esse processo na sua vida. Por quê, pastor? Porque imagine, dentro de nós existe uma guerra. A carne está batalhando contra o que, igreja? Contra o espírito. Quem vai vencer? Depende. Quem for mais alimentado. Se eu alimento mais a carne, quem é que vence? A carne. Se eu alimento mais o espírito, quem é que vence? O espírito. O relacionamento de Deus é assim. Quanto mais a gente alimenta o relacionamento com Deus, mais ele cresce. Quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais perto de Deus você está, mais esse relacionamento com Ele vai crescer. E chega um tempo, irmãos, chega um tempo nas nossas caminhadas que a gente consegue dizer como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. É Paulo dizendo: quem domina as minhas vontades é Cristo. Quem domina a minha vida é Cristo. Quem domina o meu querer é Cristo. Eu já não escolho mais por mim, eu escolho por Cristo. Eu entendo a vontade de Cristo. Eu sei o que é que Cristo quer para a minha vida e eu sigo esta vontade. Abraão está vivendo isso na sua vida. Quando a gente vive isso, a gente se pergunta em cada circunstância que a gente caminha: o que é que Jesus faria nessa situação que eu estou agora? Como é que Jesus reagiria? Porque tem hora, irmão, que se a gente não tiver cuidado, a gente quer responder à ofensa, à afronta na mesma altura. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Fiquei até com medo agora. Pensei que era só eu. Tem hora que, se a gente puder, a gente responde quem está nos agredindo na mesma altura. E tem um negócio do diabo, irmãos, que o diabo coloca na cabeça de crente, que é ele achar que tem o direito de responder na mesma altura, da mesma forma, esquecer princípios e valores que ele tem.
A gente entende quando o crente é menino na fé e age dessa forma. Mas quando o crente é maduro e tem essa atitude, a gente não consegue entender. Sabe por quê, irmão? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A maior justiça, ela vem de Deus. Não, vou repetir isso de novo para ficar gravado na sua mente. A maior justiça, ela vem de Deus. Se te ofenderam, se te magoaram, se te machucaram, libera o perdão e deixa Deus resolver. Porque a justiça dele é reta, sem curva, não falha, é na medida certa. Não falha. Eu nunca vi, presbítero Roberto, a medida de Deus falhar. Eu nunca vi. Se colhe aquilo que planta. Mas a gente precisa ser maduro para entender o tempo. O tempo da colheita é Deus que define. O tempo da justificação é Deus que define. Mas eu lhe digo uma coisa: não ficará uma alma impune diante de Deus. Eu vou repetir de novo: não ficará uma alma impune diante de Deus. Não ficará. Mas que sejamos maduros espirituais para entender isso. Abraão está caminhando com Deus. E na caminhada com Deus ele está desenvolvendo isso na sua vida. Vamos ver? Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Chega um momento nas nossas vidas que na caminhada com Deus, mesmo a gente vendo muitas coisas, a gente é pego pela incredulidade. Quem nunca aqui, em algum momento, duvidou daquilo que Deus falou sobre a sua vida? Quem aqui nunca, em algum momento, olhou para as promessas, olhou para as circunstâncias e disse: não, é impossível acontecer. Deus falhou em alguma coisa que Ele falou ao meu respeito. Ou até mesmo a pessoa se coloca como se pudesse alterar aquilo que Deus falou ao seu respeito. Escute uma coisa, anote isso. Existem dois tipos de promessa que Deus faz ao homem. Dois tipos de promessa. Existe a promessa condicional. É quando Deus coloca uma condição para aquela promessa se cumprir. Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O termo perfeito ali no hebraico é reto. É conforme as leis que eu determinei para a tua vida. Deus está estabelecendo para Abraão uma condição para um cumprimento de promessa. Então, se não se cumpre essa condição, a promessa é quebrada. Mas existem momentos, que é esse de Gênesis capítulo 15, que a promessa é incondicional. Aí é com Deus, irmão. Você querendo ou não, você vai ser colocado naquilo que Deus quer para a tua vida. Você querendo ou não. Lembra de Jonas? Tentou fugir para Tarsis, o lugar mais distante. Mas Deus trouxe de volta e colocou ele em Nínive. Porque existem promessas que Deus não condiciona ela. Existe promessa que Deus libera porque Ele já viu acontecer. E independente de você, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Jeová, que me hares de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão:
eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu. Você está vendo o que Abraão está fazendo? Deus está dizendo, Abraão está dizendo para Deus: Deus, eu não tenho filho. Quem vai ser o herdeiro da minha casa é Eliezer, o meu mordomo. Abraão está dizendo para Deus que ele não acredita na promessa de Deus. E ele está construindo um novo projeto para a sua vida. E quantas vezes a gente está nesse estado aqui? A gente olha para a promessa de Deus, e porque os pensamentos de Deus é maiores do que os nossos pensamentos, a gente olha e diz: é impossível se realizar, é impossível se concretizar. Então eu vou tornar a promessa possível. Eu vou olhar para os meus recursos, as minhas ferramentas, e vou adaptar. Vou fazer uma gambiarra da promessa conforme os meus recursos. Aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, rasga os teus projetos. Rasga os teus projetos, porque a minha promessa, ela está de pé na tua vida. Rasga! Deus diz: Abraão, não temas. É como se Deus dissesse: não tenha medo daquilo que eu te prometi, porque o que eu te prometi eu vou cumprir, Abraão. Irmão, Deus está falando com o crente aqui essa noite, dizendo: se você colocou o seu projeto na frente da promessa, está na hora de você rasgar o seu projeto, porque a promessa de Deus, ela está de pé na tua vida. Não é porque as circunstâncias pioraram que Deus invalidou aquilo que Ele falou. Não é. Não é. As circunstâncias piorando é uma prova que quando Deus quer mudar a história, quando Deus quer mudar quadro, Ele não precisa da terra, das circunstâncias favoráveis. Quem manda, quem ordena é Ele. A questão é, eu quero lhe confrontar nessa noite: você vai governar a sua vida ou vai deixar Deus governar ela? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí: você vai governar a sua vida? Não, mais forte, irmão. Mais forte. Você vai governar a sua vida ou vai deixar Deus governar ela? Qual a sua escolha nessa noite? Você vai enquadrar a sua promessa do seu tamanho, do tamanho do seu pensamento, ou vai dizer: Deus, eu sei que os teus pensamentos é maiores do que os meus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão para os céus em nome de Jesus. A promessa que Ele te prometeu, crente, está de pé. Se as circunstâncias estão desfavoráveis, não olha nem para o vento, nem para a tempestade, nem para o mar. Faça como o escritor aos Hebreus nos ensinou, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está difícil para você, mas quando o dono do impossível entrar na situação, Ele muda quadro, Ele muda história. Mas até ventre estéril da luz, porque quem ordena é Ele, quem manda é Ele, o operar é dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vai governar a tua vida? Abraão dá o relato dele. Até o versículo 3, Abraão está falando. Verso 4 do capítulo 15, Deus vai falar: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas se a pode contar. E disse-lhe assim: será a tua semente. Irmão,
capítulo 15 de Gênesis. Abraão está dentro da tenda. É uma noite. Deus mandou contar as estrelas, é porque é de noite. Essa noite é a noite do desânimo de Abraão. O escritor oriental por nome de Kenneth Bailey vai falar que na época de Abraão havia tendas. E em cima das tendas havia apenas uma brecha de 15 centímetros, um côvado. Esses 15 centímetros era para que a ventilação descesse e circulasse dentro da tenda. Dentro da tenda, o que Abraão conseguia ver dos céus era 15 centímetros. Algumas estrelas dava até para ver. Aí Deus disse: sai da tenda, olha para os céus. Porque dentro das nossas tendas, a gente não consegue ver aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Dentro das nossas limitações, a gente não consegue vislumbrar o que Deus tem para nós. O nosso ponto de vista das coisas, a nossa visão é limitada. Aí Deus está falando conosco aqui: sai das tuas circunstâncias. Sai dessa tenda de desânimo. Olha para o céu e contempla o que eu vou fazer na tua vida. Você acha que Abraão não tentou contar? Tentou, mas não dá para contar o que Deus vai fazer. Diga para alguém aí que está do seu lado: não dá. Diga com fé: não dá para numerar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem coisas que você está vivendo hoje, que lá no passado, para alguém olhar o que você está vivendo, nem iria acreditar, irmão. Aleluia! Tem coisas que eu estou vivendo hoje, que se fosse por causa do meu passado, alguém iria dizer: Dinho, ele não, duvido, não será. Mas quem manda no nosso futuro, quem manda no nosso destino, é o Deus que criou os céus, é o Deus que criou a terra. E Ele está dizendo: você vai ver o que é que eu vou fazer na sua vida. Alguém vai tentar contar e não vai conseguir. Aleluia! Ou você acha que não tem gente que olha para você hoje e diz assim: como ela chegou ali? Aleluia! Como ele chegou ali? Aleluia, aleluia! Quem é o padrinho dela? Quem financiou aquilo? O teu segredo é que um dia, na tua tenda de desânimos, Deus entrou nela e disse: não temas, eu estou contigo, não temas. O que eu tenho é maior do que essa tenda, o que eu tenho é maior do que os teus projetos, o que eu tenho é maior do que você. Não temas. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus. Sabe o que Deus está falando aqui? Abraão, eu não te conheço de hoje. Eu te conheço quando tu estavas em Ur dos Caldeus. Você lembra quem era Abraão em Ur dos Caldeus? Idólatra, pagão, devoto às deidades caldeias. Deus está dizendo: eu te conheci no teu pior estado, Abraão. Deus está dizendo: eu te vi no teu pior momento. Ô irmão, tem gente que pensa que Deus nos viu enquanto eu estou aqui de terno, gravata, bonito. Eu acho, minha esposa acha também. De terno, gravata, arrumado. Não, irmão, Deus me viu no meu pior momento.
Deus te viu quando você estava lá na mesa do bar. Deus te viu quando você estava se prostituindo, usando drogas. E alguém olhava e dizia: é vergonha para a sociedade, é vergonha para os pais, vai morrer assim. E Deus olhando dos céus e dizendo: eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto. Eu vou iniciar algo a partir de ele. Eu vou iniciar algo a partir dela. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. É por isso que o diabo tem raiva de você. É porque ele queria te jogar na lama. Ele queria que você estivesse na mesa do bar, se drogando, se prostituindo. Mas você hoje é sacerdote real, é príncipe de Deus, é princesa de Deus eleita. Deus te tirou das trevas, te trouxe para a luz, e você está aqui frutificando para Ele. Aleluia. Ele me camandará bagacei. O Deus que te viu no teu pior momento está te acompanhando até hoje. Está contigo. Abraão, eu te vi. E um dos caldeus, para te dar a ti esta terra para herdares. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu não te tirei de um sem propósito, não. Eu tenho algo para você herdar. Ô, irmão, tem hora que a gente tem que se posicionar como herdeiro de Deus. Vou repetir de novo. Tem hora que a gente tem que se posicionar como herdeiro de Deus. Deus já prometeu. Conquista aquilo que Ele te prometeu. Conquista. O processo não pode ocultar aquilo que Deus te prometeu. A noite é escura, não pode ocultar aquilo que Deus te prometeu. É um processo, é verdade, mas o processo não define quem é você. O que é que me define, pastor? Aquilo que você herdou de Deus. Caiu, é verdade, mas a queda não define você. O que é que me define, pastor? A promessa de Deus sobre a tua vida. O marido está afastado, é verdade, mas isso não define quem é você. Se Deus um dia disse para você: você e a sua casa vai me servir, segura nesta palavra, porque não tem seta do inimigo que quebre aquilo que Deus falou. Tua casa é propriedade de Deus. Eu vou repetir de novo. A tua casa é propriedade de Deus. A tua família é altar de Deus. A tua casa, a paz de Deus vai reinar. O diabo não vai se irandar com os teus filhos. O diabo não vai se irandar com o teu marido. O diabo não vai se irandar com a tua esposa. Porque, pastor, o general de guerra está cercando a tua casa e dizendo: você herdou a promessa. Se agarre com ela, segure ela, porque eu preparei para você. Tem hora que Deus está falando, né, irmão? E a gente ainda está duvidando do que Deus está falando. Pastor Cláudio. Isso é bíblico, irmão. Capítulo 15, versículo 8. 15 e 8. Olha o que Abraão disse.
E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Deus está falando para Abraão: tu és herdeiro. Só que a dúvida está tão grande no coração dele que ele está questionando: mas Deus, qual é o sinal? Como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Deus dá o sinal. Sabe o que Deus faz? Deus pede para Abraão preparar uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e aves. Sabe o que faz? Ele traz para Deus, e Deus diz: manda partir todos. Quando partir todos, coloca a banda de um lado e a banda do outro. E eu e você, Abraão, iremos passar pelo meio dos animais. Sabe o que era isso? Uma aliança. No costume oriental, quando alguém queria fazer uma promessa de muita importância para outra pessoa, ela repartia os animais e ambos passavam pelo meio. Por quê, pastor? Porque quem quebrasse a promessa, iria acontecer com ele o que aconteceu com os animais. Ia ser repartido. Era um pacto oriental. Veja que pacto pesado. Só que nessa aliança aqui, sabe o que acontece? Deus manda um sono em Abraão. E quando Deus manda um sono em Abraão, Deus passa sozinho no meio dos animais. Era como se Deus dissesse assim: na trajetória, como aconteceu, Abraão pode quebrar a aliança, e eu vou ter que fazer com ele o que eu deveria fazer com quem quebrasse essa aliança. Mas eu, Deus, vou jurar por mim mesmo que essa aliança não será quebrada. Está entendendo isso aqui? É como se Deus dissesse: nem Abraão vai impedir de eu fazer o que eu quero fazer na vida dele. Ei, camandarabagaça. Ei, me camandarabagaçou dorobagacia. Deus passa. E quando Deus passa, Deus chama Abraão e diz para ele: a partir de hoje, teu nome não será mais Abraão. A partir de hoje, teu nome será Abraão. Abraão quer dizer pai elevado, pai das alturas, que é uma menção aos deuses caldeus que Abraão idolatrava. Abraão quer dizer pai de uma multidão. Eu pergunto aos irmãos: Deus mudou o nome, mas Abraão já tinha filho? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não tinha filho. Mas por que Deus está mudando o nome dele, pastor? Se ele não tinha filho? É porque Deus quer mudar primeiro aqui, ó, na mente, dentro. Ó, irmão, você pode ter a promessa que você tiver, mas se você não acredita nela, você vai viver como um mendigo espiritual. Eu vou repetir de novo, irmão. Você pode ter a promessa que tiver, mas se você não acredita nela, você vai viver como um mendigo espiritual. Agora muda o que está dentro de você aqui, irmãos. Muda. Que alguém vai olhar para você e vai ver
o que Deus é na sua vida. Você pode até não estar vendo, mas se você acredita na promessa e guarda ela, se prepare, porque até os teus inimigos vão temer diante de você. Isso é bíblico, irmãos. Você olha para o Egito, uma grande potência em tudo. Mas sabe o que Faraó diz do povo hebreu? Faraó olha para o povo hebreu e diz: se a gente deixar esse povo crescer do jeito que está crescendo, ninguém vai mais detê-lo. Por quê? Tem coisa que os nossos inimigos estão vendo sobre nós que nem nós acredita que existe. Tem gente que olha para você, te admira. Tem gente que olha para você, te elogia por coisas que você nem está vendo, mas que Deus te potencializou a ter, a viver. E Deus está falando conosco aqui essa noite. Se você quer viver a promessa, comece a mudar ela dentro de você. Eu vou ensinar a igreja, porque quem tem que ensinar sou eu mesmo. Pais e mães, deixa de maldizer os teus filhos, porque toda palavra que sai da tua boca tem poder, irmão. Declara sobre o teu filho aquilo que Deus te revelou sobre ele. Declara sobre o teu marido aquilo que Deus te revelou sobre ele. Declara sobre a tua esposa aquilo que Deus revelou sobre ela. Não fica preso ao presente, sabe por quê? Você tem que ficar preso na promessa que Deus fez sobre a tua vida. Aleluia! Muda a mente. Mas eu não estou vendo nada acontecer, pastor. Mas o Deus que te prometeu, Ele é fiel para fazer. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para fazer. Ela me encamandará bagaçodorobagacia. Deus está nos elevando espiritualmente através dessa palavra, para a gente romper com coisas do passado, irmãos. Você crê nisso nessa noite? Há uma mudança de identidade aqui nessa igreja. Eu vou repetir de novo: há uma mudança de identidade aqui nesta igreja. Até hoje o inimigo declarou sentenças sobre a tua vida, sobre a tua casa, que são inverdades. Ele quer confundir a tua mente. Ele quer que você não acredite na promessa. Ele quer te fazer escravos de mentiras dele, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre a tua família. Mas em nome de Jesus, recebe esta palavra nesta noite. Você não está preso naquilo que o inimigo declarou sobre você. Você está seguro na promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Levante a sua mão para os céus em nome de Jesus. Deus está adestrando as tuas mãos para essa peleja nesta noite. Deus está adestrando as tuas mãos, está te dando a ferramenta certa. Para quê, pastor? Para mudar essa mentalidade de mendigo espiritual e entender que a promessa de Deus para a tua vida é maior do que aquilo que você está vivendo hoje. O que Deus te prometeu é maior. Eu não gosto de contar isso, não. Mas o Espírito Santo está me conduzindo a contar essa noite. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui acometido de um atrofiamento pulmonar no pulmão direito. Eu não conseguia respirar e eu falava com dificuldade. Minha mãe não era crente, hoje ela serve ao Senhor. E a gente foi para muitos hospitais de Pernambuco, Meridiano.
E a gente parou. O último hospital foi o português. Minha mãe olhou para mim e disse: olha, tu não é crente? Porque eu já era crente e já gostava de pregar nesse tempo. Tu não é crente? Vai orar. Eu fui orar, irmão. As circunstâncias e o veredito do médico era: quando ele completar 18 anos de idade, ele vai respirar com dificuldade, porque o pulmão dele vai ficar atrofiado e ele vai ficar totalmente mudo. Esse era o veredito dos médicos. Era a palavra, evangelista Deilton, que os médicos tinham para mim. E em todos os laudos era ele. Eu fui orar, irmão. Eu senti um vento forte soprando dentro do quarto, como uma mão tocando o meu lado direito, e uma voz que dizia assim: hoje eu marco a sua vida. Todos os exames foram refeitos, irmã Dilma. Meu pulmão ficou novo. Eu não respiro com dificuldade hoje, companheiros. Eu não falo, eu grito no microfone. Porque quando os céus me viu pregando nesse altar aqui em Sirinhaém, e seta nenhuma do diabo iria atrapalhar aquilo que Deus queria para a minha vida. Você crê nisso nessa noite? Está preparado para viver milagres de Deus sobrenaturais? Está preparado para romper limites espirituais, físicos? Está preparado para viver dimensões poderosas espiritualmente? Então rompa com a tua mentalidade hoje e se agarra com a promessa de Deus essa noite. Deus muda. Deus muda o nome de Abraão. E não só o nome de Abraão. Deus muda também o nome de Sara. Sarai para Sara. O significado permanece o mesmo: princesa. Mas por que Deus muda o nome dela, pastor? Porque ela iria caminhar com Abraão. E para caminhar com Abraão, ela precisava ter uma identidade nova. Você está entendendo isso aqui? Irmão, quando Deus muda a nossa história, não dá para caminhar com quem vive no passado. Eu vou repetir de novo. Quando Deus muda a nossa história, não dá para caminhar com quem vive no passado, porque eles não vão entender o teu presente. Eles vão estar buscando o Leandro do passado. Sabe, tem muita gente assim, que é pescador de pecado. Já parou para prestar atenção nisso? Tem gente que fala de pecado que a pessoa cometeu como se tivesse sido ontem. Foi de 10, 5 anos atrás, e a pessoa está lá pescando onde Deus nem lembra mais. Os pescadores de pecado. Aí não dá para caminhar com essas pessoas. Por quê? Você está num nível espiritual diferente. Elas não vão entender a pessoa que você é. Elas não vão entender a mentalidade que você tem. Elas vão querer te puxar para o passado, te puxar para onde Deus te tirou. Mas escute isso: de onde Deus te tirou, para lá você não volta mais. Eu vou repetir de novo: para lá você não volta mais. Deus está te dando graça nessa noite, recebe. Deus está te dando autoridade nessa noite, recebe. Tem pratos preparados, tem embaraço preparado, mas Deus está te dando uma espada. Que espada, pastor? A palavra dele nessa noite, para você desembanhar e dizer: a partir de hoje eu não pertenço mais ao meu passado.
queres caminhar com Abraão, então tu vai ter que ter uma identidade nova. Que existem coisas que vão acontecer com Abraão depois do capítulo 15, que vai definir o relacionamento dele com Deus. Vamos ler? Gênesis capítulo 22. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. É o teste de fé de Abraão. Ô irmão, já imaginou Deus pedindo isso hoje? Tem coisas que Deus vai nos pedir que vai parecer ilógico para alguns. A grande questão é: Abraão era tão próximo de Deus que ele entendeu a voz de Deus. Mas por que, pastor, Deus está pedindo sacrifício humano se Deus não é um Deus pagão? Deus não é um Deus pagão porque ele não recebeu o sacrifício humano. Ele interveio, e Deus já sabia que iria intervir, porque se ele recebe Isaque, ele se torna um Deus pagão. Mas o que é que acontece aqui? É que Deus está tirando Isaque do coração de Abraão. Sabe? A promessa nunca pode ser maior do que quem prometeu. Eu vou repetir de novo, irmão. A promessa nunca pode ser maior do que quem prometeu. Se o teu carro está no lugar de Deus, ele é um ídolo no teu coração. Se a tua casa está no lugar de Deus, ela é um ídolo no teu coração. Se os teus filhos estão no lugar de Deus, é um ídolo no teu coração. Se a tua família está no lugar de Deus, é um ídolo no teu coração. Difícil essa palavra, mas permita-me. Se o dinheiro está no lugar de Deus, ele é um ídolo no teu coração. E eu quero ministrar uma palavra, e é bom que está sendo gravada. Eu não tenho medo do que eu vou ministrar. Tem pastores e líderes que não vão para o inferno por causa de prostituição e adultério, mas vão para o inferno por causa do dinheiro, porque permitiram que o dinheiro tomasse conta do seu coração. Eu ministro sobre essa igreja nessa noite. Se tem Isaque no teu coração, está na hora de sacrificar nesta noite. Os senhores e as senhoras estão pensando que só adultério, fornicação, prostituição vai levar para o inferno. Tem muito crente que está preso no dinheiro e vai para o inferno sem Deus, sem salvação. Irmão, o dinheiro não pode te ter. O dinheiro não pode tomar conta da tua vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta andar em carros importados e não cumprir o básico do evangelho? Qual é o básico, pastor? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou falar, Jesus.
Eu vou falar. Não dá para dormir, irmão, vendo as necessidades dos meus irmãos. Ele me camanda na bagacinha. Ele me anda na bagaçona, na bagacinha. Não dá para dormir, companheiros, vendo um irmão nosso passando fome, necessidade, e eu tendo dinheiro e não ajudar o meu irmão. Que igreja somos nós, irmãos? Que igreja somos nós? Vem que bandeira bagacinha. Vem que bandeira bagaçona, na bagacinha. Que a tua mão seja o socorro do órfão. Que a tua voz seja o socorro da viúva. Que o necessitado perto de ti não passe necessidade. Pastor, eu vou ser besta. Não, você vai ser crente, salvo em Jesus. Não se escandalize com o que eu vou falar, não. Entendo o que eu vou falar. Entendo que o seu pastor vai falar com muito amor. Eu não estou preso a essa estrutura, não, irmão. Eu não estou preso, companheiros, a essas paredes, esses ar-condicionados, não. Não, igreja não é isso. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Igreja é quando o Cristiano me socorre. Igreja é quando o evangelista Deilton me socorre. Igreja é quando eu socorro um dos companheiros. Igreja é quando as irmãs socorrem uma das irmãs. Isso é igreja. E que Deus nos dê graça, que Deus nos dê autoridade para sacrificar qualquer Isaac que esteja na frente disso, e que a gente diga que toda a honra, toda a glória seja para o Senhor. Que o Senhor reine na minha vida, que o Senhor reine na minha casa, que o Senhor reine nas minhas finanças, que o Senhor reine nas minhas emoções. Que não exista Isaac entre mim e Deus. Vai prover. Eu vou repetir de novo. Deus vai prover. Você crê num Deus que provê? Mas eu lhe digo uma coisa: o Deus que provê é o Deus que pede. É isso, pastor. Vamos repetir comigo? O Deus que provê é o Deus que pede. Por quê? Gênesis capítulo 22, versículo 1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão dizendo: dai-me teu filho, teu único. Quem é que está pedindo? Eu vou perguntar de novo. Quem é que está pedindo? Por que Deus está pedindo? Porque foi Deus que deu. Você vê, Deus está pedindo quem, Abraão? Deus está pedindo quem, Abraão? Isaac. Deus está dizendo: eu quero ter um único filho. Abraão só tinha Isaac, igreja? Não. Abraão tinha 2 filhos. Abraão tinha Ismael e tinha Isaac. Mas por que Deus está pedindo Isaac? Porque Isaac foi Deus que deu a Abraão. Ismael foi Abraão que procurou. O Deus que pede, Ele vai te pedir aquilo que Ele lhe deu. Deus nunca vai cobrar aquilo que a gente fez fora da presença dEle. Não. O que você fez fora da presença dEle, foi você que procurou. Não tem gente assim, né, irmão? Que procura as coisas, depois de Deus está no controle. Está no controle de nada, irmão. O que tu procurou para fazer, tu que resolva. O que tu semeou,
tu que colha. Mas tem gente que quer colocar ou no diabo ou em Deus. Tem coisa que pessoas fazem que até o diabo duvida. Tem coisa que a gente vai lá, arquiteto, e o diabo diz: rapaz, nem eu pensei num negócio desse. Foi melhor do que eu. Mas é aquilo que Deus permitiu você entrar, Ele vai resolver. Aquilo que alguém preparou contra você, Deus vai resolver. Não se preocupa, porque a palavra de Deus diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. O que é a menina dos olhos, pastor? A parte mais sensível dos olhos de Deus é você. E quem tocar em você vai se ver com um general de guerra. Aleluia! Aleluia! Vamos ler o texto. A gente encerra agora. Gênesis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 4. O texto sagrado diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de... Sabe o que está acontecendo aqui? Abraão está caminhando com Isaac. Isaac é um jovem já. Historiadores dizem que é entre 13 a 16 anos que Isaac tem. Porque ele está carregando a lenha. Então se ele carrega a lenha, ele já tem força, tamanho e estrutura para carregar a lenha. Ele já é um jovem. Ele está caminhando com Isaac. E ele está caminhando com Isaac 3 dias. 3 dias com Isaac sacrificado no seu coração. Já imaginou isso? Já imaginou? Deus falar algo para você, você não pode falar para ninguém. Carregando o Isaac sacrificado, olha para ele e diz: já é de Deus. E Deus dá 3 dias. Por que 3 dias, pastor? Porque Deus não deu a ordem a Abraão para sacrificar no monte mais próximo. Porque Deus não quer sacrifício pelas emoções. Deus está dando tempo para Abraão digerir o que ele falou. Deus está dando tempo para Abraão pensar no que Deus lhe pediu. Deus não aceita sacrifícios pela emoção, irmãos. Quando Deus lhe pedir algo, Ele vai lhe dar tempo para você entregar aquilo que Ele lhe pediu. 3 dias caminhando, e ele vê um monte. Ele olha para os rapazes e diz: ficai-vos aqui, eu e o moço vamos subir, adorar, e depois nós iremos voltar. Tem gente que diz assim: é porque Abraão pensou que Deus iria intervir. Não, Abraão não pensou nisso. O escritor aos Hebreus vai dizer lá na frente, fazendo uma análise desse texto, ele vai dizer que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Mas no coração de Abraão já estava sacrificado. Ô irmão, se Deus te pedir hoje o teu Isaac, como é que vai ficar o teu coração nesta noite? Como é que vai ficar o teu coração nesta noite? Tem gente que tem tanta coisa para viver na obra de Deus. Tem gente que tem tanta coisa para viver com Deus, mas está preso no Isaac. Sacrifica esse Isaac hoje, irmãos. Não se prenda a esse Isaac mais. Prefere viver o que Deus tem para a tua vida. O tempo está passando, irmão. Vai chegar uma hora que o arrependimento vai bater e a gente vai dizer: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter mergulhado mais. Está na hora de você se desprender e mergulhar naquilo que Deus quer para a tua vida.
Vai chegar uma hora, companheiros, que a gente vai cansar. Mas enquanto força eu tiver, eu vou estar nesse altar, ministrando a palavra. A minha juventude vai ser gasta na obra de Deus, na igreja, servindo a Ele, aonde Ele me plantou. Não deixa a raiz de amargura, não deixa a tristeza atrapalhar aquilo que Deus quer na tua vida, crente. Não deixa a inimizade atrapalhar o teu chamado. Sacrifica o Isaac hoje. Aleluia, 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 aleluia. Rebeca mandará bagacinha. Ele quer mandar a bagação, não a bagacinha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que está difícil para você viver hoje. Tem coisa que está difícil de você tirar do seu coração. Mas quando você der o primeiro passo, a providência já vai estar pronta para a sua vida. Eu vou repetir de novo. Quando você der o primeiro passo, a providência já vai estar pronta para a tua vida. Sobe essa montanha hoje. Sobe essa montanha hoje. Não deixa as amarras te prender. Não deixa as coisas te prender. Define hoje a tua vida, crente. Define hoje o sacrifício. Define hoje a execução do teu Isaac. Define hoje. Por quê, pastor? Porque Deus já providenciou aquilo que você não pode fazer. Eu vou repetir de novo. Deus já providenciou aquilo que você não pode fazer. Está difícil para você, mas o arquiteto todo-poderoso já providenciou. Deu o primeiro passo nessa noite, já está providenciado. Eu vou falar até você levantar a mão para receber esta palavra. Já está providenciado. Deus só quer um ato de coragem sua, mas já está providenciado. Ó, irmão, duas cenas são preparadas no monte aqui. Duas cenas. Abraão está amarrando Isaac, cutelo na mão, fogo preparado. Qual é a outra cena, pastor? Capítulo 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor, repita comigo, mas o anjo do Senhor, mais forte, mas o anjo do Senhor. Tenho que explicar algo aqui. Não é qualquer anjo que está aqui. Olha o artigo definido do versículo 11. O anjo. É um anjo. É o anjo. Qual a diferença? Esse aqui é uma teofania. O que é teofania, pastor? É uma manifestação do próprio Deus. Quem está lá no monte com Abraão, vendo a obediência dele, é Deus. Sabe o que o texto dá a entender? Que antes de Abraão subir, Deus já estava lá em cima. Era como se Deus dissesse assim: sobe, Abraão. Obedece, Abraão. Vem, Abraão, porque o que é teu já está providenciado aqui. Eu já preparei, eu já preparei o que é teu. Tu crê nisso? Pega na mão de alguém, em nome de Jesus aí. Me ajuda a pregar. Pega na mão de alguém e diz: já está preparado. Já está providenciado. Vai dar tempo. Vai ter festa. E vai dar hora. Por quê? Porque o dono da providência já está no monte te esperando. Sobe, Abraão.
Eu estou falando para a crente que está subindo a montanha nessa noite. Eu estou falando para a crente que vai viver providência ainda esta noite. Se estás caminhando em obediência, se prepara. A providência já está preparada. O que é teu. O diabo não vai tomar, não vai ofuscar. Deus preparou para você. Sobe, Abraão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Diga amém. E levantou Abraão os seus olhos. Está preparado? Está preparado para levantar os olhos e ver a providência de Deus? Feche seus olhos um momento, querido. Feche seus olhos, feche seus olhos. Ei, cante a sondorobagas. Ei, camanjo sondorobagas. Ele é o Deus que visita nesta noite. Ele é o Deus que visita nesta noite. Ele é o Deus que visita as nossas necessidades nessa noite. Ele te trouxe aqui para lhe dizer: levante seus olhos, contemple o que eu estou fazendo. Levante seus olhos, contemple a minha ação, contemple a minha providência. Eu sou o Deus que provê todas as coisas. Eu sou o Deus que pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta. Todavia eu não me esquecerei de vós, assim diz o Senhor. Deus nesta noite está bradando para os nossos corações que haverá um tempo de providência para esta casa, providência para os céus, providência na saúde, providência no financeiro, providência no emocional. Mas entrega o teu Isaac nesta noite, assim diz o Senhor. Fique de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Ele me andará. O ministério de louvor se aproxima. Ele me mandará bagacia. A caminhada foi longa até aqui. Você perdeu coisas nessa caminhada. Pessoas se afastaram de você nessa caminhada. Teve dia que você cansou nessa caminhada. Teve dia que você pensou em parar. Teve dia que você esmoreceu e caiu. Mas em todo esse processo, o Deus que te viu lá em Ur dos Caldeus, o Deus que te viu no teu pior estado,
O Deus que te viu no teu pior momento. O Deus que te viu naquele quarto frio de hospital. Quando todos se deixaram. O Deus que ouviu o teu grito de angústia. Quando ninguém escutava mais. É o Deus que subiu a montanha e disse: vem, filho. Eu estou te esperando com a providência. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus essa noite. Eu sei que estás aqui, aleluia, Senhor. Eu posso perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. aleluia. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Adore ao Senhor. eu ofereço a ti, Deus meu, e pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Querido Deus, Pai bendito, que está
lugares mais altos dos céus. Te agradecemos por tua bondade e misericórdia, por tua graça bem presente nesse lugar, tua palavra que foi ministrada, cada louvor, a vida dos companheiros, obreiros dessa casa, cada membro e congregado. Deus, despede-nos em paz para os nossos lares. Que essa noite seja uma noite tranquila e reparadora. Na tua presença nós oramos e agradecemos. E no nome de Jesus nós declaramos, ó Senhor, que essa igreja irá sacrificar o seu Isaac, irá viver a providência na sua vida, em nome de Jesus. E todos dizem: Evangelista Deilton, despede com a bênção dos apóstolos. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos avisar que nós temos nosso Entre Elas sábado, né? As irmãs, todas as irmãs do campo se preparam, não só apenas aqui da sede, mas todas as nossas irmãs estejam presentes em o nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe.